Oi, Pro, eu ia ler para a senhora um conto que eu tinha escolhido, o Peru de Natal, mas eu li ele e ficou muito grande, então eu estou gravando esse só para dar uma resumida sobre esse conto. Esse conto fala sobre uma família, né, que o pai, o Juca, é o narrador dessa história, ele perdeu o pai dele, e desde então eles nunca tinham celebrado assim, tipo, porque sempre que havia aniversários, Natal, eles sempre comiam um peru. E após a morte do pai dele, eles pararam de celebrar. E o ele, Juca, que é considerado meio que um louco na família dele, ele dá a ideia, por que que a gente não come um peru? Aí eles meio que duvidaram dele, né? Tipo, esse moleque tá louco. Mas aí resolveram fazer o peru. E, bom, no começo estava tudo bem, até que eles lembram do pai dele, que sempre estava com eles no Natal, que, segundo o Juca, no começo do conto, ele era meio rabugento, nunca, não tinha muita felicidade nele, mas no final conta que ele foi em paz, que ele está no céu, que ele trabalhou para dar uma vida boa para eles, mesmo ele sendo ranzinza, ele sempre tentou dar o melhor para os seus filhos, sempre tentou fazer o máximo para eles. E um outro que eu queria falar também é sobre a cartomante, que é uma mulher que ela vai na cartomante e o cara, né, ele meio que, tá louca, né? Meu Deus, quem é que vai em cartomante? E, na verdade, tem um caso, né, um triângulo. Eu não me aprofundei muito, eu me aprofundei mais sobre o, o Peru de Natal, mas esse da cartomante parece ser muito interessante, acho que a senhora já leu, que é um triângulo amoroso, né? E o cara que duvidou da mulher virou e falou assim, não, eu vou lá na cartomante, né? Porque se o outro cara, porque ele sabe que ela tá traindo o cara com ele. Aí ele falou assim, não, eu vou na cartomante para ver, né, se vai dar tudo certo, se... Mas no final da história, a cartomante fala, né, que tá, não, tá tudo de boa, pode ir lá, ele quer conversar sobre outra coisa. No final da história, o cara quer matar a esposa e o filho, ou filho não, o cara, né, que foi na cartomante, e acaba matando o cara com 2 tiros no peito. É bem, bem, bem triste essa história. E eu vi uma outra história que é o do saxofonista, o homem que tocava calma aí, saxofone. O moço do saxofone, isso é um caminhoneiro, né, que ele foi numa lanchonete horrível, e ele começa a ouvir um saxofone meio abafado, uma música muito triste, melancólica, que fazia ele lembrar de muitas coisas passadas da vida dele. E no final, eu também não me aprofundei muito desse, não me aproveitei, eu me aprofundei muito menos do que o Acartomante, mas é um homem que ele é casado, mas ele praticamente não convive com a mulher, eles tipo, não dormem no mesmo quarto. A mulher trai ele frequentemente, já traiu ele com vários homens da cidade. E esse cara que foi no restaurante, ele vira para ele e fala assim: você não vai fazer nada. Se fosse eu teria rasgado ela, teria chutado ela. Você aí, frangote, não faz nada da vida. Aí ele vira e fala assim: eu toco saxofone. É até aí que eu parei, porque eu sabia que meu tempo era curto para gravar isso. Mas é isso, né, que eu queria comentar sobre, que são obras curtas, né, que trazem uma mensagem assim, uma historinha, né, alguma história contada, tipo a história da cartomante, ou até mesmo, tipo, a história do peru de Natal, né? E é isso, pro, que eu tinha que falar. Eu ia ler para a senhora, mas ficou muito grande, eu acho que ia ficar um probleminha, né? O trabalho ia ficar muito grande, mas é de boa aqui, é isso minha parte, pro. Obrigado. Gostou do fundo aqui, pro? Para você aqui, ó. Fala pro Fernando, aqui é o Rafael do segundo ensino médio e eu vou falar sobre a origem do conto. A origem do conto ela está relacionada com a transmissão oral dos fatos, que é nada mais do que contar histórias. Isso antecede a escrita e nos remete a tempos remotos. O ato de narrar um acontecimento oralmente evoluiu para o registro escrito dessa narrativa, e o narrador também evoluiu de um simples contador de histórias à figura de um narrador preocupado com os aspectos criativos e estéticos da história. E no início da Idade Moderna que o conto se consolida como literatura,
3 livros são considerados os precursores do gênero: As Mil e Uma Noites, Canterbury Tales, de Chaucer, e Decamerão, de Giovanni Boccaccio. Esses títulos apareceram no Ocidente no século XIV e disseminaram-se pelo mundo nos séculos XVI e XVIII. A origem do conto também se deve, aqui no Brasil, à evolução de uma das imprensas. Aqui chegou um nível que era fácil publicar textos, né? E eles começaram a publicar esses contos nos seus jornais. Algumas características comuns acabaram por agrupar as várias formas de narrar, e isso aproximou o conto de um gênero literário. Este novo gênero foi identificado pela primeira vez nos Estados Unidos, por volta de 1880, e designado short story. Posteriormente, o conto evoluiu de sua forma tradicional, na qual a ação e o conflito passam pelo desenvolvimento até o desfecho, com crise e resolução para o final, para as formas modernas de narrar, na qual a estrutura se fragmenta e subverte esse esquema. Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant e Anton Chekhov são alguns dos contistas clássicos que mais influenciaram as formas modernas do conto. E essa foi minha parte. A estrutura do gênero literário é estruturado com uma narrativa curta que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento de tensão do gênero é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é comum que apresente poucos personagens, um espaço ou cenário limitado, recorte temporal reduzido. O espaço de um conto, em linhas em gerais, é um cenário no qual os personagens executam e sofrem as ações que compõem o enredo. O enredo é definido com a sequência das ações que compõem a história, e é o enredo que traz o movimento para o gênero narrativo. O conflito pode ser definido como uma situação-problema, vivenciada pelos personagens em uma narrativa. No caso do conto, por ser um gênero curto, o conflito costuma ser um só. E também o narrador é aquele que conta uma história, uma história ao leitor, e possui tipos. O narrador em primeira pessoa, também conhecido como narrador personagem, é aquele que participa do enredo, que narra. Os verbos que utilizados são flexionados pela primeira pessoa. O narrador observador não participa da história e é alguém externo a ela, conhecido dos personagens e relevante ao conflito. Os verbos usados são flexionados para a terceira pessoa do discursivo, e é importante dizer que o narrador conta apenas o que vê, desconhecendo o futuro e os pensamentos dos personagens. E o narrador onisciente, que sabe de tudo, ou seja, também não participa da história, mas ele diferentemente do observador, ele é um tipo de narrador que conhece o passado, o futuro e os pensamentos dos personagens. Oi, professora, tudo bem? Eu vou falar sobre os tipos de contos. Alguns dos tipos de contos, eles são realistas, populares, fantásticos, contos de terror, contos de fadas, infantis, psicológicos só isso, e de fadas. E de humor, esse gênero de história é composto por 4 partes: enredo, apresentação do enredo, desenvolvimento dos acontecimentos, momento de tensão, o clímax, e a solução, que é o desfecho. Vou explicar agora os tipos de contos e dar exemplos. Os realistas, eles narram situações reais e que não são imaginárias. Tipo, conto de fadas é diferente de um conto realista. Tipo, conto de fadas pode se passar num reino onde existem dragões, ogros, orcs, etc. E o realista, tipo, cidade de São Paulo, 9h30 da manhã, por exemplo. Entendeu? Os populares são aqueles que eles são transmitidos, não, eles são passados de geração para geração. Tipo, os 3 porquinhos é um conto que é passado de geração para geração, quase toda criança conhece, os adultos conhecem, entendeu? Os fantásticos são aqueles que apresentam misturas de realidade com a ficção, confundem os leitores com os acontecimentos absurdos, entendeu? Os contos de terror,
os que narram histórias cheias de mistério, suspense, medo. Por exemplo, acho que e bem, eu não sei algum exemplo de conto, não sei se filme pode ser considerado um conto, mas ok. Contos de humor, os que narram histórias que têm o objetivo de divertir os leitores. Os infantis, os que narram para crianças que têm a intenção de transmitir uma lição de moral. A Tartaruga e a Lebre pode ser uma. Não sei se pode ser. Não, não pode porque tem animais, então não pode. Contos psicológicos, os que narram histórias que envolvem lembranças e sentimentos e têm a intenção de levar o leitor a refletir. E, por final, o conto de fadas, os que narram histórias que envolvem príncipes, princesas, e desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que no final fica feliz, entendeu? Feliz para sempre. Os mini-contos ou microcontos ou nanocontos são subcategorias de contos chamados de contos minimalistas. Eles também são menores e eles são menores que um conto, uma vez que podem ocupar meia página ou uma página ou ser formado por poucas linhas. Mesmo que não compartilhem da estrutura básica de contos, esse tipo de texto tem adquirido diversas formas na atualidade, sobretudo após o movimento modernista. Dessa forma, ele deixa de lado a estrutura fixa narrativa, privilegiando assim a liberdade criativa dos escritores. Bem, professora, essa foi a minha parte no trabalho. Muito obrigado. Espero que a senhora tenha gostado.